Boa noite, meus irmãos aqui presentes, aqueles que nos estão prestigiando o Supremo Conclave através do Instagram, das redes sociais. Sejam bem-vindos ao Supremo Conclave do Brasil. É uma satisfação estar com os irmãos na sede do Supremo Conclave, onde, na terceira edição dessa grande iniciativa, que é o Café com Cultura, temos a oportunidade de receber um grande nome da história do rito brasileiro. Desde já eu agradeço a presença de todos os irmãos presentes aqui em nossa sede, aqueles que estão nos prestigiando, e sem demora eu quero já apresentar, embora com certeza o nome já fale por si, todos os seus predicados, mas é com grande alegria que nós trazemos hoje aqui o nosso irmão Fernando de Faria, nosso irmão que é membro emérito do Supremo Conclave, já ocupou o cargo de grande regente do Supremo Conclave, um grande instrutor, tem grandes feitos e é uma parte da história viva do Supremo Conclave do Brasil e do rito brasileiro. E hoje também vamos ter o apoio aqui, mediando esta palestra, o nosso irmão César Roberto Daniel Dourado, que é o presidente do Superior Conselho de Cultura do Supremo Conclave. Peço a todos os presentes uma calorosa salva de palmas para receber. Muito obrigado e a palavra está com vocês. Segunda Faria, eu vou iniciar apresentando um pouco mais o irmão, um pouco mais. Nosso Segunda Faria está com 86 anos de idade, uma vida profícua. Militar do Exército, reserva da arma de engenharia, né? E como ele fala no livro, né? Ele é um construtor de rodovias. E ao sabor das suas transferências, como também está no livro nosso livro aqui, Rito Brasileiro, né? Uma doutrina para o século, ele foi inicialmente iniciado na regeneração campinense em Campina Grande, né? E que era subordinada à grande loja da Paraíba, né? Esse da Paraíba, porque a meta dele era a regeneração siriduense, Caicó, né? Né? Então, como a Rio Grande do Norte não tinha uma potência, né? Era subordinada à Paraíba, então ele se inicia essa loja e vai para o Triângulo Maçônico. Em 1969, em 70, ele vai na loja de Dias Branca, né? Loja de Dias Branca, e finalmente exaltado no Maranhão, lá no Maranhão, né? Foi a loja, foi o lugar do Maranhão, o presidente Dutra. E adentra ao rito brasileiro em 75, na loja Lariboia. E graças a Deus temos ele aqui até hoje, no nosso rito, né? O irmão teve a frente do semeador também, grandes trabalhos, fez alguns trabalhos publicados, né? Acompanhou o Chico Trolli, acompanhou o Castellani, certamente Nicolas, o Teobaldo Aroli Filho, não sei da sua época também, Rodrigues, que era da grande loja, esqueci a voz do escritor, muito famosa. Então, esse é o cabedal do nosso irmão de Farias, conhecido nacionalmente, nosso irmão de Farias. E com essa agora vem a responsabilidade de mediar esse encontro. Inicialmente, abro, irmão, as palavras para se dirigir aos nossos irmãos, não só aqui presentes, mas através do nosso Instagram. Sem dúvida, boa noite. Sem dúvida, gratidão do convite do irmão regente, e sem dúvida também a gratidão pela presença de todos. A propaganda é um pouco enganosa, né? Não me sinto, não sou nenhuma pretensão de nenhuma desses elogios todos, e tenho certeza partem do coração dos irmãos, não há dúvida disso. Para começar, a necessidade de um nivelamento. O que é esse nivelamento? Está na introdução do livro, algumas definições sobre o que estou falando, né? Aliás, peço desculpa pela primeira pessoa, né? Porque no próprio livro que indico, estou falando sobre coisas que eu vinha falando. E falar na primeira pessoa, só Freud explica, né? É difícil falar na primeira pessoa. Mas na introdução tem um prefácio do Bravo, né? Muito amoroso, muito bom, que explica a origem do livro. Mas na introdução, algumas definições que nós precisamos nivelar
para nós nos entendermos melhor. Primeira coisa, há uma vocação, uma tendência dos irmãos para o ritual, e o ritual do primeiro grau, do segundo, do terceiro. Essa é a tendência quase universal de todos os irmãos. A quebra que a gente vai fazer talvez esteja ligado a uma expressão do século, né, que é a cosmovisão. Cosmovisão é essa visão, né, global. Não sou bom de definição, não sou muito peladeiro. Pedir, olhar para o rito, olhar para o rito num sentido global. Essa é a primeira chamada da nossa intenção. Vou usar a palavra estratégica, muito boba no sentido aqui, mas é uma visão estratégica. Não há preocupação em fazer o rito crescer, não há preocupação em dar poder ao rito, não, nada disso. A única preocupação é olhar o rito de uma maneira assim, olhar o rito como um sistema. Um sistema é um conjunto organizado de coisas, materiais ou imateriais, mas esse sistema é esse todo integrado. Então, não vai conhecer o rito quem não conhece a história do rito. Como é que o rito foi formado e levado a efeito. E analisar cada uma dessas passagens da história do rito. Porque no festival que assola o nosso país, por exemplo, quando um historiador, alguém vai falar do rito, aí pega lá o Pirro Xavier. Pronto. Já jogou a bola fora. Porque pode até examinar com sentido de curiosidade, com sentido assim de uma coisa curiosa, mas não tem nada a ver com a nossa doutrina. É bola fora. É offside. Tá certo? O episódio lá de São Paulo, que eles... bola fora. Então, temos que conhecer a história do rito, que não vamos repetir, evidentemente, e como é que o rito foi formado e foi levado a efeito. Sentir essa coisa, como é que isso tudo foi passando e como é importante isso. Outra coisa, conhecer a doutrina ensinada pelo rito. Doutrina é aquilo que se ensina, né? É a doutrina, é o que é ensinado. E o mais importante, conhecer o modo como essa doutrina é ensinada. Isso nós chamaríamos de didática, né? A arte de ensinar. E a didática do rito, aliás, de qualquer rito maçônico, o instrumento natural de se ensinar um rito, de se expor à doutrina, essa é a ritualística. Então vamos a algumas definições. Mas se quiserem interromper, evidentemente nós estamos num café, sentados para conversar. Não? Pode interromper à vontade. Porque sei que sou um pouco enrolado. Reconheço um pouco enrolado. O rito brasileiro, gostaria que os irmãos vissem o rito brasileiro, ninguém é obrigado. E é por isso que é chamado de uma, não é a doutrina, porque é uma. Eu não sou o dono do rito, eu sou o dono da verdade, longe disso, até assim, fazer igual o presidente Figueiredo. Quero que me esqueça. O rito, se quem pegar o rito, pegar o ritual do primeiro grau e ficar discutindo do segundo grau, ficar discutindo do terceiro, olha, está perdendo tempo. Está perdendo tempo porque, em verdade, o rito, como sistema, ele é um sistema litúrgico doutrinário, que tem uma finalidade didática. Entendo o rito pela história com que ele se formou e foi levado a efeito, entendo o rito como um modo de permitir que nós, maçons brasileiros, pratiquemos o rito brasileiro ao nosso próprio jeitão.
Esse entendimento é tão importante, sabe? Porque outros entendimentos levam a desvios enormes. O rito não é um rito patriótico. Quem pegar a história lá de 1950, 17, 18, agora não me lembro direito, lá do Lauro Sodré, era um rito patriótico. Ali é um defeito enorme. Eles não dizem, não há anotado, não há memória do que eles fizeram. É um defeito do tempo. Mas tudo leva a concluir, por eles serem militares, pela guerra que estava se processando na Europa, por essa e por aquela, que o sentido deles era um sentido de patriotismo. O sentido. E isso tirou a universalidade do rito. No momento em que, e a gente teve uma época, lá pelo Siqueano aí, que nós discutimos sobre a mudança do nome do rito, porque dizia-se assim, hoje está no mundo todo, nós já estamos crescendo muito, mas numa época era proibido ser do rito brasileiro. O rito brasileiro era negativo, era irregular. E até discutimos, chegamos a discutir isso, a mudança do nome. Porque achava rito brasileiro, quem vai aceitar ser rito brasileiro? Mas a maturidade chegou e o nome foi mantido, né? O nome é rito brasileiro, como é rito escocês, rito francês. O nome foi mantido, mas não com esse sentido patriótico. É um sistema do rito brasileiro. E esse sistema, ele se preocupa, há uma doutrina, que já vamos ver, a primeira grande finalidade do rito, porque houve, logo naquela sessão lá do conselho, quando se reuniu para fundar o rito, um dos conselheiros, né? Não sabe essas coisas todas, sabe esse nome, sabe? Um dos conselheiros, o único que se opõe à criação do rito, vai dizer uma frase que nós temos que combater muito: para que um novo rito? Tem tanto rito, para que um novo rito? E a nossa resposta, para que um novo rito? Para que um novo rito? É que a maçonaria ela é universal. A maçonaria não é francesa, não é inglesa, alemã, a maçonaria é universal. E dentro desse universo de coisas, o rito brasileiro veio nos permitir que pratiquemos maçonaria ao nosso próprio jeitão. O nosso jeitão, vai ser organizado, é o nosso jeito. O que é? E isso exatamente se chama de cultura. É o modo com que a gente vive, né? Quem conhece a expressão lá do Fernando Pessoa, né? Ele diz, olha, minha pátria é minha língua. A cultura é a língua com que a gente se expressa. Pratico lá, aliás, a loja minha de matrícula é a loja do Rito York, né? Um rito de sentido de... É terrível. É terrível a gente fazer aquele gesto, andar, segurar a maneira com que os ingleses seguram. Não adianta, nós não somos ingleses. Nós não somos alemães para usar cartola, sei lá, não somos, nós gostamos de vela, nós gostamos de grau 33, nós gostamos. Esse é o nosso jeito. Não está certo, é o nosso modo de ser. Havia um pagode lá na Mangueira, a nega de fé é quem faz o meu feijão costumeiro. A nossa pátria, se o Fernando Pessoa diz, é a minha língua, é a minha pátria, a minha pátria é um feijão com arroz que eu gosto de comer. É isso? A minha pátria é cultura, é o modo como nós realizamos, como nós cultuamos a Deus, como nós nos casamos, educamos nossos filhos, como nós nos vestimos. Eu não posso me vestir de calça cinza, listrada, paletó, muito bonita, talvez nem sabe, ela não tem elegância corporal, platano. O sertanejo é, antes de tudo, fraco, nós já vamos encostando logo, não tem a postura, entendeu? Então, a primeira coisa do nosso... Você já vai falar, entendeu? A primeira coisa do nosso rito é isso, permitir que a gente realize maçonaria ao nosso jeitão. Então, se o rito está hoje no Paraguai, é lógico que a gente tem uma doutrina, nós temos um sistema, mas eles vão ter que realizar a maçonaria do modo que os paraguaios realizam.
Então, essa é a primeira coisa do rito. A segunda coisa, que talvez a mais importante, é que o rito é um sistema litúrgico doutrinário com finalidade didática extraordinária. A finalidade didática. Você mudou? Você praticando o rito mudou alguma coisa? Você está mudando alguma coisa porque você é adepto do rito brasileiro? Se não está mudando, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Alguma coisa vai influenciar seu comportamento, sua inteligência, seu entendimento do mundo, sua convivência com os irmãos. Didática, porque a gente está ensinando, o rito é um sistema didático para ensinar alguma coisa. Até se define aqui no rito. Para o aprimoramento dos obreiros sobre diversos aspectos, né? Moral, isso é virtude, sociocultural, não é isso? É cívico e humano. Então, o rito é um sistema litúrgico doutrinário com finalidade didática. A primeira dessas finalidades é o aprimoramento individual de cada um de nós. E se você não está mudando, se você não mudou, perdeu tempo. Está perdendo tempo. E é isso. E a segunda coisa, a segunda finalidade didática que o rito nos permite é apreciar as grandes questões da humanidade e da pátria também. Então nós não só nos aprimoramos, aprimorar, não é formar. Ninguém veio aqui para ser formado. Nós não fomos aqui para alfabetizar ninguém. Nós estamos aqui para aprimorar. O maçom, não é isso que está dito lá nas Constituições de antes, por sua própria natureza, é um ser moral. Não é isso? Ninguém vem aqui para aperfeiçoar virtude, ninguém vem aqui para aprender virtude, ninguém vem aqui para aprimorar-se civicamente, mas essa é a finalidade, aprimoramento. E no estudo das magnas questões, essa expressão é do Dr. Palmeira, né? Ele era muito engraçadinho. No estudo das magnas questões que interessam a pátria e a humanidade. Pronto, então é lógico que você pode discutir simbologia do primeiro grau, é segundo a vocação de cada um. Mas é olhar isso aí, é olhar estrategicamente que o rito é um sistema litúrgico doutrinário. Por que doutrinário? Porque ele vai apresentar um ensinamento. Por que litúrgico? Porque as duas coisas, e aí os autores, ritualística é a arte de compor e praticar rituais. Todo mundo pensa que pode compor rituais, se sente capacitado a compor ritual. Mas compor um ritual tem que ter em vista o que você quer transmitir, o que o rito quer transmitir. Então, a ritualística ela é a forma de apresentar essa doutrina. Mas aí tem um detalhezinho. A ritualística, ela, numa sessão qualquer, não é uma palestra sobre ritualística, mas a ritualística, ela tem partes que são meramente administrativas. Não é? A leitura da ata, a leitura a recepção das autoridades, a parte protocolar, a homenagem à bandeira tudo isso aí é protocolar, é administrativo, não tem função ritualística, só no sentido de que ela é feita daquela maneira. Mas a ritualística que nos interessa é aquela ritualística que está sendo feita para transmitir o ensinamento. E alguns ensinamentos, normalmente nos graus simbólicos, em que eles possuem um mistério. Quem vai abrir o livro da lei, quem vai acender as velas, há partes da ritualística que são misteriosas, você tem que interpretar. Tem que interpretar. E essas partes da ritualística que são misteriosas, nós chamamos de litúrgicas.
são elas que nos interessam. E o nosso rito, ele é litúrgico, porque ele tem muitas coisas a apresentar de um modo ritualístico. Ele é litúrgico, doutrinário. Portanto, se a gente vai trabalhar com a finalidade, para que mais um rito? O conselheiro, qual é o nome dele? Foi o único que se opôs à criação. Foi o único que se opôs. Não, o professor. Há necessidade de um novo rito para permitir que nós, brasileiros, pratiquemos maçonaria ao nosso próprio modo, que nós não sejamos macacos de culturas externas. A nossa maneira, o nosso jeitão, o nosso jeitão. Sem crítica, não é muito natural, não sei não, o nosso jeitão de sentar, de falar, a simplicidade do rito exige essa maneira direta de se agir. Ritualística é o modo de se transmitir uma doutrina. Então a gente tem que ter uma doutrina para transmitir. Essa foi a intenção do livro. É apresentar essa doutrina, uma forma de a gente abordar esse. Eu só não posso inventar da cabeça aquilo que não está ligado à nossa história, ou à intenção dos nossos próximos. Isso eu não posso. Por exemplo, o Risco, ele se declara ateísta. Não sei, talvez um psicólogo, uma pessoa que tenha mais pesquisa, possa estudar lá o doutor Palmeira, o João fez lá um concurso com o doutor Palmeira, possa ver, mas o doutor Palmeira, ele declara, uma das coisas que ele declara quando ele faz o seu rompimento com o rito escocês antigo e aceito, quem tem medo da história? Nós não temos medo da história, nós sabemos que o rito brasileiro, ele foi criado por uma briga lá, que o doutor Palmeira não foi eleito soberano grande comendador. Uma eleição de pouquíssimos votantes, o doutor Palmeira perdeu a eleição. E ele escreve o resultado dele ter perdido, que o que ele queria era corrigir, ele queria corrigir algumas coisas lá do rito escocês antigo e aceito. Porque o rito, ele que é teísta, ele tinha muitos aspectos de ateísmo e o que é pior, de deísmo. Porque o nosso rito é teísta. Nós não vamos discutir agora, a não ser que haja alguma moção a esse respeito, nós não vamos discutir o que é teísmo, o que é... O teísmo é até muito simples da gente falar resumidamente. Teísmo são três coisinhas. Deus existe, Deus é capaz de intervir em nossas vidas e Deus é capaz de se revelar quem Ele é. São essas três coisinhas. Quem trabalhar com esses três elementos, Deus existe, não existe, é ateu, é isso, é aquilo. Deus, Ele intervém na nossa vida, a providência divina é possível. A revelação divina, Deus se revelar dizendo quem Ele é possível, isso define o teísmo. Não se exige, olha essa coisa muito delicada que a gente vai falar aqui. Não se exige que algum de nós não seja teísta. Nós não exigimos que ninguém exige para se você é teísta, lá nos ingleses, tem lá aquelas coisas lá dentro, muita coisa, o velho já esqueço muito. O indivíduo é obrigado, acho que são os templários em Cristo, acho que são. Ele é obrigado a assinar uma declaração, vai lá e assina. Eu creio na Santíssima Trindade. E a galera toda vai lá e assina, não quer nem saber se ele crê ou não crê na Santíssima. Não pode. Um judeu poderia ser, não, ele não crê na Santíssima, mas quem não crê, quem nem sabe o que é a Santíssima Trindade, vai lá e firma, pá, eu creio. Então aqui ninguém exige para entrar, lá exige, e ninguém vai lá e assina. Aqui não se exige de nenhum dos irmãos que ele se diga, eu sou teísta, eu não creio no teísmo. Não, essa é uma questão pessoal de cada um. É a livre consciência de cada um, é o livre entendimento de cada um. Agora, olha o detalhe. Não se admite que você faça propaganda antiteísta.
não se admite que você faça nenhum ensinamento que contrarie o teísmo. Das características do rito, é muito fácil identificar quem é rito brasileiro e quem não é. Supremo arquiteto do universo. Se o seu hábito é falar grande arquiteto do universo, porque no rito brasileiro, a nós, Deus é supremo. Deus é supremo, não é grande, Deus é supremo. Isso é terrível. Deus não é. Deus é supremo. É o Altíssimo, verdadeiro, eterno Deus. Essas características, que nós chamaremos de características inalienáveis, a gente trata no livro também. Mas o teísmo é uma dessas características. O teísmo é um desses ensinamentos, nós não podemos nos pôr contra ele. Mas, necessariamente, a gente tem que estabelecer uma doutrina a respeito. Na nossa geração, o grau 29 foi constituído agora. Palmeiras, foi feito agora, o grau 29. Que é um grau que é missionário da religião e tem por finalidade conciliar a razão e a fé. Quem conseguir fazer isso já é muito importante. Mas a intenção é levar o irmão a pensar, a conciliar a razão e a fé. Já vou passar para você. Pode falar à vontade, né? Sim, tenho certeza. Importantes publicações a respeito de maçonaria e religião, mas o que mais desgosta, o que mais levanta adversários contra a maçonaria é a questão do gnosticismo. É a questão do gnosticismo, é a questão do esoterismo. Então, o grau 29 e toda a nossa parte nesse sentido foi composto como uma semente para que a gente venha tratar. O que é gnose? O gnóstico, a gnose é muito ampla, vou pegar um detalhezinho, é mais ou menos o que é a maçonaria. O que é a maçonaria generalizada, falada, pensada pelas pessoas que estão fora. A gnose, ela ensina, haveria palavras, haveria gestos, haveria musiquinhas, haveriam vestes, que seriam capazes de nos levar a uma ascensão mística, que seria capaz de desenvolver a nossa espiritualidade. Então o mestre, o guru, é horrível quando chama guru, o mestre é aquele camarada que é capaz de te ensinar segredinhos. Olha, se você fazer assim, 3 vezes por dia, 10 vezes por dia, você... É o esotérico, é aquele que tem um ensinamento que é particular, segredo. Então, a maçonaria, de um modo geral, era agnóstica, mas o nosso rito não é agnóstico. Entendi isso. Essas correções, essas críticas, o nosso rito não é agnóstico, o nosso rito é teísta. Então, lá no grau 29, ou em qualquer outro grau, já falamos aqui da conciliar a razão e a fé. Mas uma outra conciliação que se faz é entre o tradicional e o universal. A tradição maçônica é essa, dos instrumentos de trabalho, as virtudes são transmitidas pelos instrumentos de trabalho. Mas nos graus superiores, o nosso rito, que é novo, diferente, nacional, ele vai, os instrumentos do trabalho nosso, que nós temos que usar, são os instrumentos do século, como dizia o doutor Palmeira. Então, não conhece o rito, porque fica paradinho lá no primeiro grau, sabe tudo da ritualística do primeiro grau, sabe tudo, não sabe às vezes por que está fazendo, não sabe nem por que está fazendo aquilo ali, não sabe nem qual é a intenção que você está falando, fazendo aquilo ali. Mas nos graus filosóficos, as ferramentas que vão ser usadas são as ferramentas do século. Então nós não vamos ensinar virtude observando. É lógico que vai, que a tradição e a evolução, é lógico que contemplar um esquadro, o compasso, o prumo, vai nos trazer ensinamentos magníficos. Mas o maçom do nosso rito, que é o maçom do século, se ele for estudar moral, ele vai estudar filosofia moral, o que os filósofos dizem.
Se ele for estudar política, ele vai estudar ciência política, os manuais de ciência política. Se ele for estudar fé, religião, ele vai estudar teologia e filosofia. Bom, então é isso, eu acho que... Eu não sei se... Pô, Defaria, me deu um nó aqui, fiz um roteiro, está respondendo quase tudo o roteiro aqui. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho muito importante, uma questão a tratarmos aqui que eu acho muito importante. Quando nós vemos um documento do Brasil de 44, Álvaro Palmeira, em que ele fala por que foi reimplantado o Rio, né? Ele critica muito essa questão do imobilismo maçônico, né? Esse neutralismo maçônico que nós temos. E a sua visão, né, que o João falou, que isso, o nosso obreiro brasileiro, na sua jornada ao grau 33, que ele fosse forjado, né, cultural e civicamente, preparado para justamente esses grandes problemas nacionais, essa política perene, que a gente fala muito, né, os grandes problemas nacionais, não ideológicos, nem partidários, mas supra, fossem tratados e discutidos, principalmente, acho eu, no grau 33, principalmente no grau 33. Embora Palmeira preconize isso já na loja simbólica. Ele fala aqui alguns argumentos, né? O que ele diz? Um maçom a limitar-se no mero cumprimento rigoroso das cerimônias e rituais não quer dizer que ele alcançará o objetivo maçônico. A ordem maçônica do Brasil precisa unir-se para influir como lhe cabe na solução dos problemas nacionais e humanos na hora presente. Ao citar a declaração dos princípios da Grande Loja de França, destaca: impõe aos maçons o dever de ajudar no desenvolvimento progressivo da humanidade pelo estudo teórico de todos os grandes problemas sociais e morais. Mas você tem mais uma aqui só. Maçonaria puramente estática é maçonaria amputada. Direi melhor, é maçonaria decapitada, porque em toda parte cabe à maçonaria o papel de dirigir, reger e comandar. O que eu quero dizer aqui, me perguntar aqui, essa visão de Palmeira poderia caber mais um pilar doutrinário ou ela já está implícita na sua proposta? A proposta vai se basear no princípio aquele trazido pelo maçom português, o Miguel Antônio Dias, o Cavaleiro Rosa Cruz, que faz qual é o princípio básico. Você não vai errar. Se seguir o que o Miguel Antônio Dias falou. Ele faz naquele livro, né, Biblioteca Maçônica, esse assunto todo sabe. No Biblioteca Maçônica, antes de começar a falar pelo ritmo moderno, né, é um livro que foi na cultura do século XIX, né, maçônica, um maçom bem informado, ele conhecia o Biblioteca Maçônica. Antes de falar do rito moderno, o nosso Miguel Antônio Dias, que é um português, doutor dele, ele faz um apelo aos orientes lusitanos brasileiros a fazer um rito novo, a fazer um rito próprio, que nos graus simbólicos ele fosse igual aos demais ritos. Não muda nada, os graus simbólicos é aquele. Mas nos altos graus misteriosos, ele fosse novo, diferente e nacional. E adiante, ele vai falar sobre a necessidade de se conciliar essa tradição dos graus simbólicos e a dos graus filosóficos, como falamos aqui. Sobre ali o Bravo, vou falar, tem gente mais da Maria, você trabalha, não tem mais nenhuma Maria. Agora, na escola naval, os camaradas ainda remam. Acho que ainda tem que remar, cara. E se você for entrar num navio moderno, tem tudo mesmo de remar. Mas o remo faz parte da tradição. Velejar faz parte da tradição naval. Então, um oficial de marinha, além de aprender a remar, teoricamente, né, a remar, a velejar, ele vai usar os instrumentos mais modernos dos navios, mais modernos do mundo, é coisa assim de cientista. Você entrar num navio hoje de guerra é coisa de cientista, cara. Ele não pode pensar em remo, essas coisas. Lá no velho exército brasileiro, né, ainda tem um cavalo. Aquelas paradas a cavalo. Aqueles cavalos ali, se houver um ataque de terrorismo, não vai resolver nada. Ninguém vai mais a cavalo para a guerra, mesmo que seja em certas regiões muito especiais lá para transportar.
Mas a cavalaria é o espírito da cavalaria. Um oficial de cavalaria ele tem que saber montar, ele tem que gostar do cavalo, mas é um dos ramos das armas mais especiais, que eles vão lá, drones, helicópteros, foguetes, aquelas coisas mais adiantadas. Então essa aí a conciliação da tradição com a evolução. Nós não podemos, não será maçom quem não se sentir tocado pelos instrumentos de trabalho lá do aprendiz. Né? A régua de 24 polegadas. Elas nos ensinam a medir o nosso trabalho. Mas elas significam as 24 horas do dia, em que partes são entregadas em orações ao Todo-Poderoso. Partes no trabalho e no descanso. E parte ainda para ajudar um amigo ou irmão que esteja em necessidade. Pô, a régua de 24 polegadas tem... Mas ninguém vai estudar virtude para a régua de 24 polegadas, isso é apenas para manter a tradição. Então, realmente, a opinião do Dr. Palmeira, ele, quando ele fala imobilismo maçônico, ele está dando um toque nos ingleses. Não tem o menor dúvida. Não perguntei ao Palmeira, mas é uma interpretação. Porque a maçonaria inglesa, ela é imobilista. Há rituais ingleses que, se tiver alguém lá na língua deles que escreveu é nós é, eles vão falar nós é até hoje, eles não vão mudar. O inglês não muda ritual. Ele vai mudar ritual, é coisa nossa. Não é coisa nossa. Mas mudar, eles não querem mudar o ritual. Não é possível. O inglês é imóvel, aquela tradição inglesa é coisa do temperamento inglês. Eles andam em dupla, assim, para entrar, aqueles cortejos, na igreja, na escola, em qualquer lugar, aquilo ali, o garotinho inglês já anda naquela cabeça de não sei quantos passos por minuto, porque não tem nenhum jeitão de fazer aquilo. A maçonaria inglesa, dizia Palmeira, ele gostava de jogar uma bomba, né? É uma espécie de clube. Ele fala clube, ele não fala clube. A maçonaria inglesa é uma espécie de clube. Os camaradas vão lá para praticar aquele ritual e vão depois sair para o banquete. Essa história de deputado baiano, o cara assumir a palavra, falar, não existe, não é possível. Ninguém vai ocupar o tempo de um cavaleiro como eu estou fazendo agora. Não é gentil, não é cavalheiresco assumir a palavra e ficar aqui, isso é coisa nossa, de deputado baiano. Então a maçonaria inglesa, eles vão para lá, eu não sei qual é o partido do irmão, o time de futebol, a religião, não interessa, é meu irmão. A maçonaria, de lá o James Anderson, né? É um centro de união para tudo isso. Por isso que eu digo, a maçonaria é uma função cultural. Em cada tempo, em cada local, a maçonaria assume uma visão própria. A gente querer imitar os outros, a gente querer fazer como os outros fazem, não está certo, porque a cada momento a maçonaria ela vai assumir em cada lugar uma visão própria, um modo próprio de ser. Quem conhece a história, muito repetitivo, desculpe, quando a gente vai aprender xadrez, o bom professor, então, a vida é curta para aprender xadrez. Mas a culpa não é da vida. A culpa não é do xadrez, é da vida. Por quê? O xadrez são não sei quantas regras, 15, 20 regras fixas. Qualquer bestalhão que quiser se sentar e só estudar xadrez, só se aplicar aquilo, vai jogar xadrez pelo menos mais ou menos. Não tem jeito. Quem não sabe xadrez, não é por culpa do xadrez, é por da vida dele, ele quer fazer outras coisas. Porque se você se dedicar ao xadrez, vai saber. Aí vamos pegar a maçonaria. A vida é culpa para aprender maçonaria. Mas a culpa não é da vida, é da maçonaria. Quem sabe maçonaria? É aquela história que não sabe que não sabe nada. Porque é impossível você saber maçonaria, porque em cada lugar, cada momento, a maçonaria vai assumir um aspecto próprio da cultura local, da cultura daquele tempo. Os jesuítas, que muito bem conhecem a maçonaria, são os maiores maçonólogos, né? O Benibelli, o Alberton, eles vão dizer, vão concluir lá, não há maçonaria, há maçonarias.
maçonaria. Às vezes eu vejo o camarada meter o pau na maçonaria, falar, está pegando. Os cegos, os cegos que nunca tinham visto um elefante, aí botaram o cego, deixaram o cego apalpar o elefante, e cada um vai deixar, o elefante, o que segurou a perna achava que o elefante era aquela coluna, o que passou na barriga achava que era o teto de uma caverna, o que segurou na tômara descreveu na tômara, o que pegou na orelha, cada um daqueles cegos descreveu o elefante de uma maneira diferente, e nenhum deles descreveu. Esse é o problema da maçonaria. É impossível, nós somos cegos, apalpando uma realidade que é universal, invariável. Então ninguém sai maçonaria. A opinião do povo, é lógico que é a opinião que acompanha. A opinião que acompanha. Mas não quer dizer que ela seja. Vai falar isso para o inglês. Vai dizer lá para o inglês que a maçonaria é uma espécie de clube de amigos que vão saudar lá a rainha. É muito bacana o centro de união que a Inglaterra que eles representam. E aí era isso mesmo? Não é isso. Não, porque o Palmeirinha, ele falava desse imobilismo, né? Quem era tinha um camarada que eu gostava? O Osias. O Osias gostava dele. O imobilismo maçônico. Há um imobilismo maçônico que não é o nosso. O caráter nosso, o caráter brasileiro, esse caráter ativo, essa questão que é sempre querendo mudar, está sempre querendo inventar uma coisa nova, uma coisa dele. Aí tem que botar um freiozinho nisso. Está entendendo? É por isso que vem a tradição. A tradição não é imobilidade, não. A tradição é manter aquelas coisas, né? Aquelas coisas que fazem sentido manter, até para a nossa educação. Então nós podemos desenvolver o resto, não desenvolver em qualquer sentido. A maçonaria não é o imobilismo maçônico, não é o nosso caso, mas nós temos, aí essa turma que faz ritual aí, né? Essa turma que muda ritual, inventa cerimônia, pode fazer à vontade. Eu posso até inventar um rito, querido. Agora, não é mais o rito brasileiro. Tem que ter algumas coisas que alteram de tal maneira o nosso rito que descaracteriza. Imagina se alguém, agora, hoje, alguma grande autoridade, o Senado Federal, o Câmara dos Deputados, todo mundo, o Supremo Tribunal Federal, o Brasil agora vai ter as cores vermelho e roxo. São as cores nacionais brasileiras. Se eu vejo um verde e amarelo, eu estava vendo aquele nado do mar, né, dentro da competição que tem agora. Tinha uma mulher lá de gorrinho verde e amarelo, eu estava pensando que era do Brasil, era da Austrália, são cores nacionais. Nós não podemos mudar os símbolos nacionais. Vamos mudar o barulho nacional. O Bravo é autor lá do livro, muito bom sobre isso. Vamos mudar o barulho nacional, vai dar mais ouvido do Ipiranga, mas rapaz. Tem certas coisas que marcam o Brasil. Nós somos verde e amarelo. Não é que a nossa bandeira não é vermelha, nossa bandeira é verde e amarela. Né? Nossa bandeira é verde e amarela. Não adianta o cara querer mudar. Isso é da nossa tradição, símbolos nacionais. Vamos botar a toca? Então, autoridades com poder para isso, mudaram o nosso painel mais do que centenário, sei lá quanto aquilo há. Porque em 1968, quando o doutor Palmeira compôs o Rio, ele quase que compilou na fase ritualística as coisas do rito escocês. Então ele pegou um painel de 1968 do rito escocês que tinha uma tradição talvez centenária. Ainda não viu quem foi aquele primeiro painel dado de aprendiz. Aí, alguém, é isso que eu digo, não sabe nada de ritualística, não entende que é característica inalienável, não sabe que é tradição. O cara resolveu mudar, porque estava errado. É errado. Rapaz, olha só, estou vendo a lua aqui, eu vi outro dia. A nossa lua é assim, ó. Se o cara quer botar a lua assim em qualquer figura, já jogou a bola fora. Se eu vejo a lua assim, isso aí está chegando a rede brasileira. Se a coluna B está aqui, eu estou olhando, a coluna J está aqui, a coluna B está aqui, isso é pela rede brasileira.
Aí o artista, não, mas o rito escocês é o contrário. Não é o contrário, eles que mudaram. O rito escocês que mudou. Se o aprendiz senta aqui na Colônia do Sul, às vezes senta em nós até que eu falei certo? Colônia do Sul. Até faz confusão. A gente faz confusão, as características inerentes. O camarada mudou a síntese simbólica do grau. E isso está sendo ensinado. Ele criou uns 100 anos de atraso. Então, a tradição não é que a gente queira, vamos mudar, porque nós não somos. O imobilismo não é mudar, entende? O imobilismo não é mudar. O imobilismo é manter a tradição, é evoluir, não é revolucionar. Nós temos que evoluir. E um bom exemplo para essa evolução ainda está nos graus simbólicos. Nós usamos as ferramentas que eu aprendi, do maçom operário. Nos graus simbólicos, não vivemos com esquadro, com pássaro, nós usamos as ferramentas do século, os instrumentos do século, filosofia, teologia, sociologia. O nosso maçom está sendo preparado para isso. Vai ter preso uma água. É? Uma água. Não, obrigado, já vou também. É tão importante assim, né? Olha, o festival que eu não leio mais nada, não. Não leio, não vejo, não falo mais nada, não. Só quando ouço me chamar para poder falar sem bobagem, entendeu? Só quando ouço. Mas em verdade, você vê, essas mudanças, elas quebram as nossas características e nos retardam a compreender e guardar o que é o rito. E nosso rito ele é tão rico, nós não vamos ter tempo para isso. Aqui nesse livro eu falo algumas coisas a respeito. No grau 31 e 32, nós vamos ter lá, quando ele diz, para se servir a pátria, eu não agora para se servir a humanidade. O amor à pátria não exclui o amor à humanidade. Pronto. Isso. Então, para se servir a humanidade, tem que se servir a pátria. Palmeiras fala assim, não. Para se servir a pátria, nós temos que servir a humanidade. Olha que mensagem. Isso é uma mensagem filosófica, maçônica, porque no Rio Brasileiro nós estamos formando gerações em que aprendemos. É lógico que todo maçom é patriota, mas patriotismo tem coberto muitas canalices aí, né? Então, quando nós somos servidores da ordem da pátria, nós somos também servidores da humanidade. E esse da humanidade foi uma coisa da nossa geração. Também falo de a geração anterior a essa aqui, que nós estamos aqui, é que vem trazer esse da humanidade, que o Palmeirinha não tinha esse da humanidade. E ele foi criado depois de se pensar. Nós não podemos servir só a pátria, a ordem e a pátria. Fica igual o negócio de nazista lá. Nós temos que servir a ordem, a pátria e a humanidade. E aí também joga uma semente, né? Também estou falando assim, macaco nunca olha para o seu rabo, né? Eu estou falando assim, mas eu já estou inventando. Mas por isso que é uma doutrina. Quer dizer, alguém queria meter um pau, vamos discutir. Não sei se há círculo, talvez o nosso regente possa dizer, há círculo, evidentemente que há, discutindo essas coisas aqui no âmbito do Supremo Tribunal. E tem que ser discutido aqui, nas lógicas com muita gente. Mas disse assim, o velho Rui fala lá, né? A pátria é a família purificada. Então, uma proposta para o rito, a humanidade é a pátria amplificada. A humanidade, olha que mensagem própria, característica do rito, que nós podemos, pela repetição, pela transmissão dessa doutrina, que ninguém fez isso ainda. A maçonaria inglesa é esse imobilismo, né? Imobilismo, essa coisa, aquela tradição inglesa que eles não mudam. A maçonaria francesa é esotérica, política, né? Essa coisa. Cada um de nós tem seu modo próprio de ser, mas o modo conjunto do brasileiro levará em consideração essas coisas. Gente, eu estou sendo muito chato, né?
Mestre, Desculpa, deixa eu repetir uma coisa. o inglês, Tinha masteria isso. Que não é cavalheiresco, entendeu? Eu me sinto mal. Eu me sinto constrangido falando, deputado baiano, e sei aqui quantas pessoas ilustres aqui têm a esse respeito, né? Quantas pessoas ilustres têm. E essa é uma característica que nós podemos pegar no nosso livro. Mestre é aquele que ensina. Mas o mestre não é o professor. O professor, ele ensina. O professor dá aula e os alunos aprendem aquilo que o professor ensinou. Mas o mestre ensina também, mas pelo exemplo. Né? O mestre dá o exemplo. E o discípulo, não é mais aluno, ele imita o exemplo. Então, quando a gente recebe o título de mestre, é para ensinar, mas é para dar também um exemplo. E cada um de nós aqui tem uma... Muitas vezes eu vejo em loja pessoas excelentíssimas, né? Desembargadores, cientistas, nós temos no meio pessoas praticando isso, por exemplo, são verdadeiros cientistas. A gente vai conversar com o cara, dá vontade de ir embora, que eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Mas olha a propriedade do rico. O aprendiz não pode falar como companheiro, nos nossos graus filosóficos, não. Se eu tiver um professor de ciência política, ele fala, vai falar lá no grau não sei quanto, ele vai ensinar aos outros. Se tiver um professor de ética, um professor de filosofia, um professor de economia, um professor de enfim. E é uma pena, viu, gente? É uma pena quando a gente perde um material tão rico como a gente possui nos graus filosóficos e não os usa. Porque é um defeito nosso, é defeito brasileiro, não estudo esse defeito. A gente quer saber, eu sou doutor, tem título, né? Mas não pratica nada daquilo, é uma besta quadrada, não sabe nada. E nós temos que aproveitar cada nível, cada grau, cada passagem que a gente faz nos graus filosóficos para aprender as lições, aprimorar-se no que aquele grau proporciona e discutir, diz Palmeirinho, os magros problemas da pátria e da humanidade ligados naquele grau. Fala. Já está na hora aí? Não. Tá bom, mais um pouquinho. Mestre, hoje o senhor é o mestre dos mestres. Ou melhor ainda, mestre dos mestres dos mestres. É uma oportunidade, olha, é uma oportunidade ímpar aproveitar a sua fala e vai ficar registrada na posteridade, vai estar gravada aí, isso é extremamente importante, essas palavras. Tá? Esse reconhecimento que nós temos pelo senhor é muito grande, esse carinho que nós temos pelo senhor, esse respeito, cada coisa que você tem aí, isso é extremamente importante para nós. Nos cria justamente essa ideia de preservar o rito, de manter a sua integridade. A gente fica mordido quando vê algumas coisas que acontecem com o nosso rito, o desrespeito que há com o nosso rito. Entendeu? Mas é isso aí. E hoje eu estava conversando com o nosso irmão Dias, está na hora de acabar de passar a régua e calar a boca. O que ofende ao rito, nós temos que, porque nós somos os responsáveis por nós arcanos do rito. Isso não tem que abrir mão disso. Tá? Tem que se custe uma regularidade. Mas não se pode abrir mão disso. Porque é que vem de Palmeira. Isso é importante. E evoluiu. Não é só ficar com Palmeira. Vem de Palmeira que foi a base. Mas evoluiu nesses anos todos. E o senhor participou dessa evolução. E aí eu vou entrar numa pergunta tranquila, que é a questão seguinte, que me preocupa muito essa pressa que nossos irmãos têm, chegam 33. Eles não estão preocupados em partir e eles querem chegar rápido. Não estão preocupados com o caminho. O caminho deles é os atalhos. E, consequentemente, temos graus de 33 em todos os ritos, infelizmente. E, sinceramente, é uma vergonha. É uma vergonha. E eu só tenho uma palavra que eu gosto muito, que é da treliça, né? Que eu falo muito da treliça, da videira e das uvas. Eu vou encerrar por aqui dando as palavras do senhor. Essa aí, olha, se me permitir Deus, e o Ronaldo deixar, ficar quieto, será um próximo livro, a treliça, a videira e as uvas. Não é novidade.
política, não é nenhuma novidade, no meio evangélico, vários autores do serviço, né? Aí, de maneira, deixa eu dar uma chapada aqui no querido mestre dos mestres, fala por isso. Mestre é um, né? Olha o meu teísmo se manifestando. Só Aquele supremo mestre, sou mestre, né? Supremo mestre. Ele é o supremo. A humildade nos manda reconhecer a superioridade, né, do outro, né? A humildade nos manda enfeitar e a treliça. Como é que você distingue um rito do outro? Em que o rito escocês se difere do rito brasileiro? Aquela palavra, vamos lembrar o nome, você sabe, o conselheiro. Para que o novo rito? O rito brasileiro é igual ao rito escocês. Não, rapaz, você não está falando. Como é que um rito se distingue do outro? Eu sei que isso aqui é rito brasileiro, isso aqui é rito escocês. Primeiro pelos símbolos, né? Eu tenho uma espécie de raiva interior sobre o aspecto espiritual da procura me livrar dela. É um painel simbólico do regime, desculpe, toda hora me referi ao irmão. Não que ele seja desculpado. Ele é responsável por corrigir isso, ele tem autoridade para corrigir isso aí. É apresentado a novos irmãos um painel falso. É apresentado uma síntese simbólica do grau falso. Não é? Eu não reconheço. Para mim, a lua é assim. O pessoal que vai nesse negócio de lua, para mim, a lua brasileira no Rio é assim. Eu, quando eu olho a lua, e do lado esquerdo. Ele é milhões de coisas. Se distingue um rito do outro por sua estrutura de organização, pela doutrina que esse rito ensina, pela didática do rito, o modo como ele ensina essa doutrina. São esses três elementos, são bastante simples, são exercícios de filosofia michuruca. Mas você quer ver, primeira coisa é a estrutura do rito. A estrutura do rito é fácil de entender. É a Constituição, os estatutos, os regulamentos, essas coisas, é a estrutura do rito. O que ele ensina é a doutrina. E a didática é a ritualística, é o modo como o rito ensina essa doutrina. E isso se assemelha a uma metáfora de agricultura que contraria um modo novo de a gente usar. Não é novo que nós usamos, mas é antigo como metáfora, muito antigo como metáfora. A treliça é a estrutura do rito. A uva, ela tem uma espécie de uma parreira, né? A videira, né? A videira, se for deixada por ela vai se enroscar no chão, ela não vai receber sol, ela não vai poder prosperar. Uma videira, ela não prospera se ela não tiver uma treliça, uma estrutura no qual ela vai se entrelaçando, vai ficar separada, não se enroscar para receber ar, para receber luz. Esse é o sentido, toda a estrutura do rito. Isso, nossos irmãos aqui estão cuidando disso. Cuidar da Constituição, isso. A Constituição tem coisas pétreas que a gente não pode mudar. Mas tem coisas que a gente tem que mudar, tem que adaptar ao tempo, e a gente já fez todas essas tentativas. A videira é o que o rito ensina. É a nossa doutrina. Evidentemente, se nós tivermos o maracujá, ela não vai. A videira é a uva, né? O rito ensina é a videira, é a nossa doutrina, é a videira. E as uvas é aquilo que é ensinado. Mas nós vamos passar, além das uvas, nós vamos chegar a produzir um vinho que realmente nos interessa. Produzir um vinho. Agora, nós temos que zelar, nós recebemos, ao longo dos anos, nós recebemos uma cepa. Essas sementes da uva, a qualidade da uva, elas foram sendo aperfeiçoadas. Por exemplo, o Firmo Xavier plantou lá no negócio seco, não era nada, aquilo ali não era nada. Depois, os nossos irmãos lá do Lauro Sodré e companhia, eles plantaram uma patriotismo. Também uma uva de péssima cepa, não vai dar certo, não vai progredir. E nós estamos fazendo cultura, nós estamos trabalhando em cima da cultura nacional. Então, esse vai ser o próximo que nós vamos trabalhar com isso,
Já temos falado em alguns lugares, que a gente ainda tem coragem de me chamar lá, tirar o esqueleto do armário, a videira, a treliça, a videira e as uvas. E a preocupação nossa é a cepa. Que videira que nós vamos plantar? A cepa, a qualidade da videira que nós estamos trabalhando nela. E essa semente, essa cepa, que a gente trata como características inalienáveis, que nós não podemos mudar sobre a consequência de ter um vinho qualquer, um vinho vagabundo. Nós estamos refinando esse vinho. Nós estamos refinando esse vinho. Eu, por mim, eu estou... Eu vejo que a tropa se... Eu vou interromper, não descanso o senhor, não vou perguntar mais, eu não descanso o senhor, mas eu acredito o seguinte, o Buda Farias foi uma coisa muito importante em minha vida. Eu era um jovem capitão, corpo de bombeiro, dentista, e acompanhei o meu comandante na época. Nosso Buda Farias era prefeito da Vila Militar. E, na época, estavam pleiteando aquele terreno que passa no Brasil, um terreno enorme, grande, das comunicações ali, e pleiteando do prefeito, que era o De Farias, o senhor De Farias. E ele, apesar de haver outros órgãos do exército interessados naquele terreno, ele fez passou para o corpo de bombeiros aquele terreno. Então eu conheci, não nem pensava em ser maçom, nem sabia que era maçom. Né? Então, veja, ele foi o senhor de bombeiro, tem aquela área imensa no Brasil, ali na frente de Guadalupe, né? A escola de bombeiros, graças ao nosso senhor De Farias, que fez esse fugido lá para os comandos, né? Os comandos ali em frente, outras, e não, pelo corpo de bombeiros. Então, eu lamento que o corpo de bombeiros ainda não foi mais grato que deveria ser o senhor. Poxa, muito mais, merece muito mais. Você merece no mínimo um de barroa lá, no mínimo. Tá? Espero que se alguém do bombeiro escutar a minha palavra, fica aí o alerta, o toque, não fala, né? Um toque. A escola da lógica é a China, tudo lá. Olha, Farias, eu acho que não vou cansar o senhor. Eu abri para o senhor fazer o encerramento, se é isso que eu queria fazer, ou se alguém quiser alguma pergunta. Eu queria só fazer uma pergunta, um comentário. Primeiramente, parabéns pela palestra, né? Deixou o projeto do Rito Brasileiro. Eu fiz participei de um concurso literário em 2021 sobre o Álvaro Palmeira, né? E eu tive o terceiro lugar, foi no dia 25 de fevereiro de 2021. A premiação no Palácio do Lavradio. E eu vejo assim, você estava falando sobre essa coisa do patriotismo, né? Então a maçonaria, ela tem uma característica universal, nós podemos perceber que ela na literatura, que a literatura ela reflete muito a sociedade. Quando você lê o Mulato do Aloysio Azevedo, que ele sai daqui do Rio de Janeiro, vai para o Maranhão, que ele é perseguido no Maranhão, ele era filho de escravo e ele era maçom. Aquilo ele era respeitado. Então, e o André Rebouças, ele também era. Então, a maçonaria, numa época com preconceitos, já era à frente do tempo, né? Nível de preconceitos, pelo menos na sua. E o rito brasileiro teve essa coisa do patriotismo, que eu li na minha pesquisa sobre Álvaro Palmeira, que ele é pouco estudado, conhecido, não só na maçonaria, mas na cultura em geral. Se nós temos ali o Palácio Lavradio, o Álvaro Palmeira, ele lutou para ele não ser demolido, como foi o Palácio Morro. Então, teve uma parte, que você estava falando parte, é um jeito nosso do rito brasileiro, não sei se eu estou sendo claro a minha pergunta, mas teve um período que o rito brasileiro era só brasileiro que participava, né? E o Álvaro Palmeira, ele reviu isso. Né? Teve um pedaço, você não sabe nada, porque realmente teve então, eu ia falar, mas o senhor, de repente, não está dentro da pesquisa, tá? Então, até eu falo isso da minha pesquisa, que teve um período que era só o brasileiro que podia participar. Mas em 1940, quando o Palmeira ele vai fazer a implantação do rito, então, justamente esse é o problema. A Constituição dele era completamente irregular. Uma das causas era essa, você podia ser o principal, o grande principal, quem fosse nacional. Por isso que quando ele vai reimplantar o rito, que está lá no década de 80, que ele vai o quê? Ele vai corrigir, vai colocar a Constituição do rito no âmbito universal. Ele corrige, entendeu? Então tudo aquilo
que era contra a universidade do rito, ela foi extirpada daquela Constituição de 40, entendeu? Então mudou-se. Aí que detalhe importante, o que aconteceu? Quando há a cisão de 72, o que acontece? O irmão Luiz Brandão. O Luiz Brandão, o que ele faz? Ele pega um pouquinho de 68 e muita coisa de 40. Por isso que ficou essa questão do rito patriótico. Porque quem vai a Cataguases, da época mudou, já alguns eles mudaram. Mas você tinha essa visão do rito patriótico, da bandeira, hastear a bandeira, entendeu? E o rito brasileiro é isso, como o Decorés falou, é muito mais do que isso, o rito brasileiro. Ele veio com a função bem patriótica mesmo, é bem de Essa é uma cepa falsa. Até porque com ele você tinha guerra, você tinha todo esse ambiente no Senado. Obrigado. Perdão. Em 1940, nós estamos em pleno Estado Novo. Novo também, Então, o Vargas, o rito brasileiro precisava ter essa face. Uma série de iniciação, né? Que foi importante, porque a maçonaria da época estava toda fechada. Foi graças a essa iniciação do Viriato que começou a fazer a reabertura da maçonaria. Porque para conquistar o quê? Conquistar do Getúlio Vargas a confiança para a maçonaria. Meus irmãos, infelizmente o horário não favorece, né? E isso é um bom sinal que todos ficaram aqui em momentos maravilhosos, nem vimos o tempo passar. Meu irmão De Faria, só se pudesse aqui para finalizar, é claro, você vai dar suas considerações, mas eu particularmente iniciei no rito escocês. Em 2008, numa sessão no Palácio do Lavradio, eu tive a oportunidade de conhecer o irmão, usando das palavras no púlpito, né, falando sobre o dia 19 de março, foi no aniversário de 40 anos da reimplantação vitoriosa, e emocionou a todos, não só a mim. Primeiro que, claro, pela invejável retórica que o irmão tem, né? Mas segundo, por esse sentimento. Então, o que eu gostaria de pedir ao irmão, e isso aqui vai ficar imortalizado, né, que com as suas palavras, com esse sentimento de quem viveu e também nasceu em outro rito e depois veio com o rito brasileiro, lutou tanto, luta através desse livro e sempre pensando no rito brasileiro, qual é a mensagem que o irmão pode deixar, né, nesse legado? Claro, o livro já é uma grande mensagem, mas de uma forma bem pessoal, eu gostaria de ouvir uma mensagem para as futuras gerações. Nós não podemos perder essa preciosidade que é o sistema litúrgico doutrinário do rito brasileiro. Quem tratar de outra forma ou não considerar esse aspecto está perdendo tempo. Se você não está mudando a sua maneira de pensar, de agir, não está sendo educado, né? Educação é isso. Eu não estou sendo educado nesse sentido, eu estaria perdendo tempo com certas coisinhas que o Dourado é cansado de. E são ridicularias, ritualismo, né? Mania de ritual. Eu vou fazer o sinal quando eu entro ou quando eu saio. Aí se discute isso aí até. Mas o porquê? O que é que eu tenho que saber? O que é que eu tenho que mudar? Conhecer talvez seja a mais nobre finalidade da nossa vida. Conhecer Deus, principalmente. Eu sou teísta fanático. Conhecer Deus talvez seja uma. Então, esse conhecimento que o rito nos proporciona, usar o rito nesse sentido, não tem. E realmente, viu, irmão Juliano? No tempo do rito, em que sendo rito para. Eu sou proibido até hoje de entrar no Palácio de São Cristóvão. Não decreto. Pessoal, porque eu era do rito brasileiro. Sendo rito brasileiro, era uma espécie assim de ser herege, é um rito irregular. Me dediquei à maçonaria inglesa, fiz tudo que podia fazer na maçonaria, porque eles diziam que o rito brasileiro era irregular. Então, eu fui, botei meu aventalzinho do rito brasileiro e fui lá nos ingleses. Acabei, aprendi tudo lá com eles. A amizade com o Zé Castellani, o Zé Castellani tinha a mesma opinião que o rito. Foi mudada, nós fomos convivendo, porque toda uma carreira, que você chama de carreira, quem faz carreira toda essa carreira foi assim para fazer do rito brasileiro algo significativo.
E nós estamos com isso na mão. Nós temos uma parreira para produzir uvas excelentes. Talvez seja a coisa mais extraordinária da maçã. Outro dia me corrigiram, e como eu recebo correções, quando eu dizer, é um sistema extraordinário. O rito brasileiro é um sistema litúrgico, doutrinário, de extraordinária finalidade didática. O irmão, eu gosto dele, positivo, o irmão forte. Olha, camarada bom. Rapaz, o que é extraordinário? Eu não sei. Mas é extraordinário, eu considero então realmente eu tenho esse sentimento muito forte por o que a gente chama aqui de nosso rito. E às vezes eu fico zangado ou triste, eu não deixei de ver qualquer coisa. Quando vejo muita gente falando sem base, muita gente falando, não é que fale contra, não, até admito. O Castelano, ele era assim, o Castelano. Se alguém fundamentalmente discutia algo, como o irmão fez agora, com fundamento, é lógico que ele qual é, né? Agora, se o cara começa o professor Marcelo, ele tem uma expressão, nós discutimos outro dia sobre esoterismo, exoterismo, e tem o esquizoterismo. O esquizoterismo é aqueles caras que inventam aí, é o esquizoterismo. Então, é esse esquizoterismo que a gente tem que evitar. E o nosso rito, ele nos proporciona um instrumento didático. Temos até isso fica para mais tarde, o sentido da paideia dos gregos, a paideia, esse sistema educacional completo, íntegro, é esse que nos pertence. Eu já falei demais, já fui anti-cavaleiro, porque insisto, isso é coisa nossa. O deputado baiano, peça a palavra, passei a vida de deputado baiano, não era uma coisa ligada. Obrigado. Antes de passar para o Juliano, agradecer o irmão Farias a sua apresentação. Sentir honrado em mediar ao seu lado esse trabalho. Primeiro, quero agradecer mais uma vez, em nome do Supremo Conclave, a presença de todos os irmãos com a grande audiência que nós tivemos. Temos ali várias perguntas que, infelizmente, não deu para colocar, mas já me comprometi a encaminhar ao irmão, que se gentilmente puder responder através do e-mail, eu posso repassar esses irmãos. Quero aqui justificar a ausência do nosso soberano, mas dia 21 é aniversário da dona Iva, e eles tinham um pacote de viagem e compraram, viajaram de domingo a domingo, por isso nosso soberano não está aqui hoje. Mas eu quero de uma forma bem singela, mas eu acredito que é uma forma de registrar, né, um símbolo aqui, de registrar o nosso agradecimento, o irmão sendo o nosso terceiro palestrante aqui do Café com Cultura, e espero que venha outras vezes, porque sem dúvida não vai faltar conteúdo para agregar nesse trabalho. Então, muito obrigado.